o ano 2023, até dezembro, e a perspectiva do clima para os próximos 15 anos. Novamente, insisto em falar da perspectiva nos próximos 15 anos, por conta que vocês ouvem falar muito que o homem está aquecendo o planeta devido às emissões de gás carbônico que são resultantes da queima de combustíveis fósseis, principalmente para geração de energia elétrica. E eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade, que ao contrário do que se diz, vai haver um resfriamento global e isso vai ter sérias consequências para os países produtores de grãos fora dos trópicos. Voltaremos a discutir isso. Nos últimos 180 dias, o diagnóstico rápido do clima do UNAI, primeiro, relembrar, refrescar a memória de vocês que a precipitação média anual, de acordo nesse período aí de 91 a 2020, é 1.315, e que lembrar que maio, junho, julho, agosto e setembro, somados, praticamente dão menos de 5% do total anual. Portanto, não há que se preocupar muito com esse período. Aqui estão os desvios padronizados de precipitação para o UNAI, e que nós mostramos, então, a média, nesse caso da série toda, de 1965 a 2022, 1.280 milímetros, um pouco mais baixo do que essa média dos últimos 30 anos, com 250 milímetros para cima, que é um desvio padrão, 250 milímetros para baixo, que é um desvio padrão. Em princípio, todos os anos que caem entre mais um e menos um, são dos desvios padronizados, são considerados anos normais. Anos excepcionais, como 1983, 2005, quando choveu bastante, e uma seca severa em 1980, outra agora mais recente, né, em 2012, 2014, 2015, mais recentemente aí em 2021, um pouco abaixo da média, mostra que o clima é variável, né, nesses praticamente 60 anos de dados que nós temos. Uma seca severa em 1990, por exemplo, se contrapõe com o fato de que muitas pessoas dizem que o desmatamento da Amazônia, por exemplo, é responsável pelas chuvas que ocorrem na restante América do Sul, e na verdade, embora aqui a série não seja muito longa, mas no passado nós tivemos secas severas em que o desmatamento era muito pouco significativo. Nos últimos 180 dias, então, de 18 de agosto do ano passado até errei ali, dia 12 de fevereiro de 2023. Então, temos aí a região de UNAI, e percebe-se então que aqui na escala ficou entre 80% e 120% da média. Quer dizer, o branquinho representa em torno da média, e de fato o que a gente viu foi aí da ordem de 92%, um pouquinho abaixo do esperado nesses últimos 180 dias. E aqui vocês têm um gráfico, a linha de cima, que é a mais bem comportada, é o que a gente esperava, o acumulado que a gente esperava que caísse, que chovesse, e a linha de baixo, que é mais sinuosa, é o que na realidade choveu. Então, quando a área aparece marrom, significa que esse período como um todo aqui, praticamente do 16 de outubro em diante, teve chuva abaixo do esperado. De fato, para esse quadrícula aqui de 15 a 20 de latitude sul e 45 a 50 de longitude oeste, houve uma pequena redução nas chuvas, e a gente percebe então que deu uma paradinha aqui no meio de outubro, mas depois voltou a chover relativamente bem. Esperava-se 880 milímetros acumulados, choveu 810, como disse, 8% abaixo do esperado, e a média foi até que era razoável, 4,5 milímetros por dia, que de uma certa forma compensa a evapotranspiração dos cultivos. Bom, voltou a história, né? Hoje de El Niño, e vai ser provavelmente em agosto, etc. E tal. Lembrando então que o Pacífico é dividido basicamente em 3 partes: Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul; Ninho 3, que vai de 90 a 150 oeste de longitude. Em minha opinião, pessoal, essa região aqui é que
interfere mais no nosso clima. O Ninho 4 está mais próximo da Austrália e da Indonésia. E os americanos, atenção, que saiu agora recentemente, nesse início de fevereiro, saiu uma nova previsão. Eles fazem a previsão para uma região que é chamada de Ninho 3.4, que é um pedaço do 3 e um pedaço do 4. E qual é essa previsão? Está aí. A previsão é de 85% de probabilidade que fique neutro, com águas meio grau para cima, meio grau para baixo, a partir de março, a partir do mês que vem. Então aqui a média móvel de 3 meses, pega fevereiro, março, abril, as previsões para esses meses, faz uma média e centra ela em março, e assim vai. E eles têm previsão até setembro, outubro, novembro, centrada em outubro. A curiosidade aqui, obviamente, é que janeiro, julho, agosto, setembro, centrado em agosto, 57% de probabilidade que ocorra um novo El Niño. Eu, particularmente, discordo dessa previsão. Eu acho que não vai ocorrer El Niño nenhum nesse ano. Se começar a ocorrer El Niño, vai ser só no ano que vem. Para mim, as águas vão permanecer neutras, mas ligeiramente para o lado frio, entendeu? Pelo lado do meio grau abaixo da média. E o que a gente pode ver aqui nesse mapa que foi liberado agora, nessa última semana, de 5 a 11 de fevereiro, centrado então no dia 8 de fevereiro, a gente nota que essa região do Ninho 3, nota-se que próximo da América do Sul, na realidade está aquecida, mas está um meio grau para baixo no restante. E a região dos americanos, lá, o 3.4, sim, continua resfriada. Que temos aqui no cantinho a novidade, que é o medidor de El Niño, mostrando então exatamente em meio grau abaixo do normal. Então, o que eu acho que está acontecendo, não teve Laninha, não vai ter El Niño. O que eu acho que está acontecendo é que as correntes marinhas estão ligeiramente aceleradas e a corrente de Kuroshio, que banha aqui a costa da China, o mar do Japão, ela está levando mais calor para essa região ao norte do Oceano Pacífico, que é fechada no Alasca e a Ásia, e está acumulando aqui água, em alguns casos até 3, 4 graus acima da média. E com isso aí, o que acontece, os ventos sopram da Ásia em direção à América do Norte, passam por essa região de água quente, onde há mais evaporação, pegam a umidade e alimenta as nevascas que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Temos aí uma cobertura de neve muito grande, excepcional. Essa neve, ela reflete muita luz, muita radiação solar, né? Reflete aí 95% da radiação solar, a neve um pouco mais suja, 92%, de tal forma que é possível que o inverno se estique em função e vai ser difícil aquecer os solos, né? E para nós, a boa notícia é que o Atlântico está ligeiramente mais aquecido, o que vai certamente fazer com que os ventos que sopram da África em direção à América do Sul, chamados ventos alísios, vão então se carregar de mais umidade, e é um bom indício de que devemos ter chuvas boas, pelo menos nesse primeiro semestre. Previsão de clima. Tenho insistido que ninguém consegue fazer previsão de clima, portanto, esqueça. Previsão de clima é missão impossível. E os modelos que são usados para fazer essas previsões sofrem de grandes problemas. Em particular, o modelo não consegue reproduzir o ciclo hidrológico, não consegue criar nuvens, não consegue produzir chuva. E para nós, que não temos limitação de temperatura, a variável principal atmosférica é chuva. Se o modelo não consegue fazer chuva, não serve para nada os seus resultados. E basicamente porque a grade do modelo é muito grande e ela elimina todos os fenômenos que são os principais causadores de chuva. Enquanto a grade do modelo tem 1 grau de latitude por 1 grau de longitude, o que representa 110 km por 110 km,
os fenômenos que produzem chuva, tudo na escala de quilômetro ou menos. Quantas vezes você diz, choveu na porteira, não choveu na sede, ou então você está numa estrada, você vê uma faixa molhada, depois uma faixa seca, depois mais uns quilômetros para frente, outra faixa molhada. Isso mostra então que realmente os modelos não têm condições de produzir chuva. Se eles não produzem chuva, então não servem para nós. Eu novamente digo, prefiro a previsão por similaridade, que consiste em traçar um cenário climático para esse ano 2022, 2023, ir para trás e identificar um ano que seja ou tenha sido semelhante a esse ano que nós estamos vivendo, e utilizo então os dados já coletados para fazer então o planejamento. Semelhante a 2023, eu escolhi 2008, por conta basicamente que o Pacífico frio, o Atlântico quente, como esses dois oceanos constituem 56% da superfície do planeta Terra, né? Então os oceanos são os grandes comandantes. Pegamos aqui um azulzinho, a coisa funciona assim: desvios positivos do branco para o lilás, desvios negativos, chuvas abaixo da média, do branco para o vermelho. Aqui está aquele quadradinho que está mais ou menos centrado na latitude e longitude de Unai, média acumulada de janeiro a março. E, repito, prefiro trabalhar com 3 meses, porque trabalhando mês a mês o erro é muito grande, né? E um exemplo que eu dou é, se cai uma chuva de 100 milímetros no dia 29 de fevereiro, eu coloco essa chuva onde? Em fevereiro, coloco em março, porque fevereiro, ano bissexto, é uma vez a cada 4 anos, né? Mas a natureza não quer saber do calendário humano. Eu prefiro trabalhar com um acumulado médio do período, que nesse caso, para aquele período de 1991 a 2020, a média acumulada para o Unai é 585 milímetros. Então, estou prevendo aqui 20 milímetros acima, 30 milímetros acima por mês. E como estou tratando de um trimestre, eu tenho que multiplicar esses números por 3. Ou seja, estou prevendo que vai chover 60 a 90 milímetros a mais, que somado aos 585, daria 645 a 675 milímetros, no total de uns 15% acima da média. Novamente, para abril, junho, temos aqui o quadradinho em torno de branco, azul, e a média acumulada do trimestre abril-junho, como vocês viram, a partir de maio já começa a chover muito pouco, é 115 milímetros, a média acumulada. Estou prevendo aqui de 0 a 10, ou seja, 0 a 30 milímetros, uma vez que é trimestre. Então deve chover entre 115 e 145 milímetros. Aí, como os números são pequenos, o percentual parece ser muito grande, mas não é tão expressivo. De julho a setembro, o total acumulado médio é 35 milímetros. E aqui você vê que o quadradinho está numa região branca, mas tem aqui algo de azul. Então eu preferi ficar pelo lado ligeiramente abaixo aqui, no caso, em direção a oeste. 0 a 10 milímetros, 0 a menos 30 milímetros, 35 menos 30 dá 5, e 35 menos 0 dá 35, então pode esperar aí da ordem de uns 30 milímetros acumulado nesse trimestre como um todo. Finalmente, de outubro a dezembro, para outubro e dezembro de 2023, a média trimestre acumulada é 580 milímetros, e nós estamos vendo aqui que está numa região em que aparece um verde, eu chamei de verde abacate, 30 a 40 milímetros por mês a menos, ou seja, 90 a 120 milímetros por mês a menos, o que dá 460 a 490. Outubro, dezembro, e muito provavelmente significa que outubro as chuvas vão estar atrasadas, né? E a estação chuvosa deve começar com um certo atraso nesse último trimestre do ano. Para os próximos 15 anos, descarto modelos de clima global, não serve para nada mesmo, como eu disse, e vamos olhar os principais controladores climáticos. Certamente o Sol é um grande controlador climático. O Sol não tem uma atividade constante, a atividade dele varia muito,
Cada ciclo desse é um ciclo de 11 anos, chamado ciclo de manchas solares, em que o Sol passa de 0 manchas, atinge um pico, medido aqui na escala à esquerda, em 4 anos e depois 7 anos decrescendo. Note que os picos são irregulares e que há 200 anos atrás, chamado mínimo de Dalton, 2 picos de manchas solares não ultrapassaram 50 manchas em média. Isso voltou a se repetir 100 anos depois e levou o Gleisberg, que era o diretor desse observatório em Zurich, na Suíça, a postular que o Sol, além do ciclo de 11 anos, teria um ciclo de aproximadamente 100 anos, e se isso for verdade, então teríamos a repetição agora. De fato, os físicos solares já anunciaram que esse ciclo 25 já começou em 2020 e eles estão prevendo que esse ciclo e provavelmente o próximo, já que eles ocorrem em dupla, provavelmente o próximo o Sol vai ter uma atividade inferior àquela de 200 anos atrás. Mas aí o que vai acontecer? O Sol vai produzir menos radiação solar, as plantas vão fazer menos fotossíntese? Não, aparentemente o efeito é indireto. Então existe uma teoria desse físico chamado Henrik Svensmark, em que diz que quando a atividade solar é baixa, o campo magnético solar enfraquece e entram partículas de alta energia vindas do espaço exterior, chamados raios cósmicos galácticos, que induzem a formação de nuvens baixas. E nuvens é o grande problema, né? Quer dizer, nuvens é a cortina da Terra. Quando tem uma cobertura de nuvens maior, a radiação solar vem do espaço exterior, bate no topo da nuvem e volta. E parte dessa radiação, obviamente, não participa do ciclo energético do planeta e a temperatura do planeta esfria. Se isso for verdade, um sinal de resfriamento já estaria nos oceanos. Então, o que eu fiz foi pegar um período de 1999 a 2018, mais recente, e subtrair do período aquecido, que foi 76 a 98, e o que a gente percebe é que realmente ao longo da costa das Américas já está mais frio, a linha que divide a região que está esfriando da área que ainda está aquecida já está chegando até a linha da data, 180, e ainda temos do lado oeste, né, águas aquecidas que provavelmente então aos poucos vão se resfriar. O Atlântico do Norte também nessa região, entre os Estados Unidos e a Europa, numa camada de 0 a 700 metros, segundo dados da NOAA, da Agência Nacional de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, o Atlântico Norte também está se resfriando. Quer dizer, na década de 70, o Atlântico Norte começou a se aquecer, chegou a um pico em 2006 e de lá para cá está se esfriando, embora eu acho que ele ainda vá demorar um pouquinho mais para se esfriar do que estão prevendo. Mas também há uma outra hipótese, que é a mudança na circulação geral da atmosfera, na circulação global. E aqui vou mostrar para vocês uma animação feita pelo pessoal da NASA, em que essa região vermelho e preto é o jato polar, que inicialmente ele segue um círculo de latitude. Com o passar dos anos, ele vai produzindo então meandros grandes e formam essas ondas, chamadas ondas de Rossby, em que são ondas de 7, 8 mil quilômetros, 4 dessas ondas em volta do planeta, e causam essa configuração. Então aqui está o jato, o meandro do jato. No cavado da onda, olhando então do lado equatorial, entra ar frio. Entra ar frio aqui, entra ar frio aqui. E na crista da onda entra o ar quente, o ar tropical quente e úmido. Essa situação como um todo, ela vai precessando, vai se deslocando lentamente de oeste para leste. Então, olhando um artigo já bastante antigo, escrito por Georgy Van Gengein, um russo, escreveu esse artigo em russo durante a Guerra Fria, assim que o pessoal do Ocidente não deu a mínima para ele. Ele criou o chamado ICA, o Índice de Circulação Atmosférica, que é essa linha fininha aqui.
E essa linha mais grossa é a linha da variação da temperatura global, medida aqui do lado direito, tirada a tendência dela de crescimento. O índice foi empurrado para frente só para coincidir, porque ele ocorre 4 anos antes. Note então que no período de 1916 a 1945, o índice cresceu e a temperatura global subiu. De 46 a 75, o índice decresceu e a temperatura global também decresceu. Aliás, vocês se lembram que esse ciclo terminou com aquela famosa geada negra de julho de 1975. Dali para frente, o índice voltou a crescer e a temperatura aumentou também. E esse é o aquecimento que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, está dizendo que é culpa do homem. Note que é uma variação aproximadamente de 25, 30 anos nesse ciclo. Então imaginemos o seguinte: durante o período que o jato polar está intenso, o ar frio fica aprisionado, quase não há troca de calor, quase não há, digamos, no inverno, geadas severas, o ar frio fica lá aprisionado. Para vocês terem uma ideia, de 40 graus norte a 40 graus sul, mais ou menos da latitude de Nova York até La Plata, na Argentina, nós temos a superfície do planeta em 67% que não recebe praticamente ar frio. Com isso, essa região se aquece e passa a ser um aquecimento global nesse período que nós chamamos em que o jato está mais zonal, seguindo um círculo de latitude. Depois de uns certos anos, o jato se quebra, como nós vimos na animação, e aí no cavado da onda entra ar polar, e na crista da onda entra ar quente tropical, e há uma troca mais frequente, invernos mais intensos, durante esse período, e misturando o ar quente com o ar frio, então o globo fica ligeiramente mais frio. Como nós vimos, foi assim no período de 46 a 75, e agora é possível que de 2006 a 2035 o índice vá cair, tá? E se ele cair, certamente esses próximos anos, provavelmente até 2034, 2035, vamos ter um resfriamento global e que deve afetar mais os países fora da região tropical, devido às entradas das frentes frias, massas de ar polar bastante intensas. Então, nós estamos vendo o que está, por exemplo, ocorrendo nos Estados Unidos esses últimos anos. Essa é do ano passado. Então vem uma frente fria, que é a massa de ar polar atrás, desprovida de nuvem, ar seco e frio, encontra o ar úmido e cria chuva, né? Nuvens e chuva. E existe um certo espaçamento de dias, 7 a 10 dias entre uma e outra. Então, a outra frente fria já tinha sido anterior, tinha chegado até a costa do Brasil. O que acontece é que há um abaixamento da pressão atmosférica nesta região equatorial, e esse abaixamento da pressão atmosférica acelera a entrada das frentes frias do hemisfério sul, fazendo com que chova menos na região sul e sudeste e chova mais no nordeste. Então, não tem nada a ver com laninha. O que está tendo, né, é a troca de massa de ar polar. Aqui está um exemplo também, o ar polar chegando até a região amazônica. Note, quando aparece na imagem infravermelha, aparece um branco, é sinal, um esbranquiçado assim, um cinza esbranquiçado, é sinal que o ar polar então está atuando. Durante o verão americano, no caso nosso inverno aqui, as frentes frias continuam entrando, elas vão atuar mais no lado oeste do Pacífico, nessa região que está essa elipse vermelha. O ar sobe lá e desce em cima do Brasil como um todo, criando um sistema de alta pressão e reduzindo as chuvas nesse período, que já chove pouco, mas vai chover menos aí. No caso específico, essa imagem é da última geada de julho, dia 21, 22 de julho de 2021, e note que a frente fria, embora presente, ela simplesmente trouxe ar frio, mas não produziu chuva. E aqui vou convidar vocês para começarem a utilizar esse satélite, que é fantástico.
que nós estamos vendo uma animação na data de ontem, né, 13/2, em que vocês veem a atmosfera se movimentando. O endereço está aqui, depois nós podemos discutir como utilizar. Mas eu diria o seguinte, são imagens a cada 10 minutos, são 6 imagens por hora. Então o produtor rural tem que usar isso como uma ferramenta de trabalho, ou seja, é quase tempo real, ele está vendo o que a atmosfera está produzindo, se ele vai fazer uma pulverização, ele olha, vê que as nuvens estão se formando em cima dele, não vai, se vai entrar com a máquina em campo ou não. Essa é uma ferramenta gratuita que deve realmente ser utilizada. Em resumo, por similaridade, 2008, 2023 terá chuvas na média, com acumulados em torno de 1.300 milímetros. O NAI, janeiro a março, em torno de 15% a mais, espera um acumulado de 650 milímetros. De abril a junho, em torno da média, um pouquinho acima talvez, um acumulado de 120 milímetros, embora vá chover praticamente quase tudo isso em abril. Julho a setembro, na média, mas agora um pouco abaixo, de uns 30 milímetros acumulado. E de outubro a dezembro, abaixo da média também, até uns 20% abaixo da média, com 480 milímetros acumulados, sendo que, minha opinião pessoal, deve haver um atraso na estação chuvosa, com outubro mais seco do que o normal. Nos próximos 15 anos, os totais vão estar em torno da média, 1.100, 1.400 milímetros, que já é suficiente para uma safra de soja e certamente uma safrinha. Não vamos ter nenhum El Niño forte, não espero nenhum El Niño forte até 2034, 2035. Porém, tomar cuidado porque pode haver tempestades severas, especialmente na transição do inverno para o outono, em particular outubro, dezembro. E o número de dias sem chuva deve aumentar no período seco. Em média, invernos e primaveras mais frios e verões mais secos para as regiões fora dos trópicos. Aqui então eu queria alertar vocês, o maior produtor de grãos é os Estados Unidos, está fora dos trópicos. Europa, fora dos trópicos. China, na Ásia, fora dos trópicos. Aqui no Brasil, infelizmente, o sul do Brasil, do Rio Grande do Sul até a Serra de Minas Gerais, vão estar sofrendo o mesmo tipo de clima. E mais claro também que a Argentina sofre com isso, né? Tendo invernos mais com entradas de massa de ar polar mais intensas e verões, dezembro, janeiro e fevereiro, mais secos. Então isso vai prejudicar a produção de grãos nessas regiões fora dos trópicos. Lembrar que o clima varia por causas naturais, que o homem não tem absolutamente capacidade nenhuma de interferir no clima e que eventos extremos, tempestades severas ou secas severas sempre ocorreram no passado, independente do clima estar frio ou estar quente. Aquecimento global que está levando a Europa à decadência com a sua famosa Agenda Climática 2030 não existe. O que vocês viram nas apresentações é que há períodos que há uma maior mistura de massa de ar polar com massa de ar tropical, e isso leva ligeiramente a um resfriamento global. E há períodos que não há tanta mistura, e isso, como foi de 1976 a 2005, leva a um aquecimento. Não tem nada a ver com o homem. O CO2 que é emitido pelo homem ou que sai dos oceanos, que é a principal fonte de CO2 do planeta, não controla o clima global. CO2 não é um gás vilão, CO2 não é venenoso, CO2 é o gás da vida. Quanto maior for a concentração de CO2 na nossa atmosfera, as plantas agradecem e vai ser maior produtividade. E é isso que nós precisamos. Portanto, reduzir as emissões, como que é o Acordo Climático de Paris e como a Europa está fazendo agora, é totalmente inútil no que se refere a clima. Isso me parece mais, como nós vimos durante a Covid, em que o diretor da Organização Mundial de Saúde, de lá de Genebra, comandava o mundo todo, os lockdowns, etc. Isso me parece mais uma tentativa de governança global e, é claro, uma ação neocolonialista para fazer com que países como o Brasil continuem fornecendo matéria-prima e não se desenvolvam. O que nós vimos esse ano, 2022, um Corn Belt,
Estados Unidos, que é o maior produtor de grãos do mundo, 370 milhões de toneladas, 370 milhões de toneladas de milho, 120 milhões de toneladas de soja. Teve inverno rigoroso, mais prolongado, porque vocês viram que as águas do Pacífico Norte estão aquecidas. E como o vento sopra da Ásia em direção à América do Norte, esse vento se carrega mais com umidade e vem alimentar as frentes frias, provocando nevascas. Então, como a cobertura de neve está acima da média, e neve reflete muito radiação solar, fazendo com que pouca radiação solar seja absorvida. Neve reflete 92% a 95% da radiação solar que incide sobre ela. Assim fica muito difícil degelar essa neve e, consequentemente, descongelar o solo. Então é muito provável que o produtor americano possa ter que plantar fora da janela de plantio. E se ele plantar fora da janela de plantio, a estação de crescimento do cultivo fica encurtada, porque ele já vai estar sujeito a nevascas ou pelo menos geadas já em setembro, outubro. Se pegar uma geada, pegar um enchimento de vagem ou um enchimento de sabugo, pronto, acabou a proteína aí, não tem como, né? Então, é muito provável que eles venham a ter novamente uma nova quebra. Neste ano em particular, 2022, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, anunciou no dia 12 de janeiro que houve uma 9% na quebra do milho, e isso representa 32 milhões de toneladas fora do mercado, e 4% na quebra da safra da soja, 4,8 milhões de toneladas, aí 80 mil sacos que vão estar fora com relação a 2021. Portanto, a gente pode esperar que os preços da soja e do milho subam, e como são insumos básicos para a produção de ração, certamente frango, toda a parte da cadeia proteica, frango, suínos e bovinos e até a tilápia, né, vão subir de preço. Lembrar então das palavras Francis Bacon, é sempre importante lembrar, 400 anos atrás, ele dizia que o homem não pode comandar a natureza, tem apenas que obedecê-la. Então, se o IPCC, painel intergovernamental de mudança climática, acha que o homem vai aumentar a temperatura do planeta, emitindo mais CO2, é um grande engano. E na fase atual nós não temos ideia o que é que está por detrás de tudo isso. Uma boa safra para todos.